E aí, então, eu vou falar um pouco sobre úlceras pépticas, tá? Meu nome é Gustavo e vamos lá. Vou falar desde a sua definição até seu tratamento. Bem, vamos falar um pouco sobre sua definição. Bem, a úlcera, é muito importante a gente saber que a úlcera é diferente de uma erosão, tá? A úlcera ela vai ser muito mais grave que uma erosão em si. Normalmente, quando a gente tem uma erosãozinha na parte da mucosa gástrica, ou no estômago, por assim dizer, a gente costuma chamar de gastrite, tá? E aí a gente tem, né, gastrite, a gente já sabe que vai ser inflamação no estômago, de forma geral, mas a úlcera ela é diferente. A úlcera ela vai ser uma infiltração, tá? Uma lesão infiltrante que vai acometer principalmente é, o tecido mucoso, a parte mucosa e submucosa do estômago, tá? A mucosa gástrica e a submucosa gástrica. Em alguns casos, se não tratado, a gente pode chegar até a parte muscular, ou até mesmo fazer atravessar toda a parte gástrica. E que atravessar, acaba com todos os tecidos. E isso vai ser grave, né? Então, a gente tem que tratar isso o mais rápido possível, né? Para que não ocorra esses tipos de ulcerações mais graves. E, normalmente, essas úlceras pépticas, elas vão elas vão chegar, né, e vai ter em vários lugares. Pode ser no estômago, no duodeno, cólon. Porém, os mais comuns, clinicamente falando, vai ser no estômago e no duodeno. No duodeno, inclusive, vai ser é, uma das principais causas, uma das principais etiologias das é, hemorragias gastrointestinais, tá? Da parte alta. Então, as hemorragias intestinais altas, as hemorragias gastrointestinais altas, elas, em grande parte, é por causa de úlceras no duodeno. E a gente vai explicar, a gente vai mostrar também mais depois sobre isso. Qual vai ser a fisiopatologia? Bom, é... por que a gente tem que saber primeiro que a parte gástrica, né, o estômago em si, ele é muito ácido, tá? Ele é muito ácido. O pH dele é de 2, tá? E a gente pode dizer também que essa luz gástrica, ela é uma das coisas mais ácidas que tem em toda a natureza, por assim dizer. Então, ela é muito ácida mesmo. Por que ela é ácida? Porque a gente produz, né, o ácido clorídrico e a pepsina, tá? Essas duas substâncias, elas ajudam muito na parte para dissolver, quimicamente falando, a dissolver a parte dos nossos alimentos, né? Então, ajuda, né, nessa parte da para digerir, né, os alimentos. Porém, a gente tem que pensar que como a luz gástrica ela é muito ácida mesmo, ela se não tivesse nenhuma proteção ou nada disso, o próprio estômago iria se matar, porque a mucosa do estômago, o tecido que forma o estômago, não aguenta essa acidez. Então, o que o nosso estômago faz? As células mucosas, elas produzem um muco que recobre a parte mucosa. Esse muco, ele é básico, ele é muito básico. Ele é formado por bicarbonato e fosfolipídios. E vai fazer com que a mucosa seja protegida, fazendo assim que a parte mucosa tenha um pH de 7, mais ou menos, tá? Então, a fisiopatologia vai ser o quê? Vai ser com que tenha um aumento da parte ácida da luz gástrica, ou seja, vai acontecer alguma coisa que a acidez vai aumentar, pode aumentar, por exemplo, a secreção de ácido clorídrico, de pepsina, por exemplo, ou a gente vai ter problemas na produção do muco. Então, às vezes, o muco, as células que produzem o muco, vão ter problemas para cobrir, né, a totalidade desse muco, dessa mucosa, e vai fazer com que o ácido, infelizmente, deteriore a parte desprotegida.
Então vai ser um desses dois problemas. No caso das úlceras pépticas duodenais, por exemplo, 95% dos casos vai ser por causa do aumento do pH da luz, claro. Aumento não, perdão, diminuição do pH da luz. Por quê? Porque o duodeno ele não tem essas células mucosas que fazem esse muco. Não tem no duodeno. Então, possivelmente vai ser por causa que, de alguma maneira, a luz gastrointestinal ficou ficou mais ácida. E aí causa danos no duodeno, podendo causar as úlceras gástricas. É importante mencionar também que o duodeno ele faz parte do intestino delgado, tá? Ele é a primeira parte do intestino delgado. Ele já não é estômago, nada disso. Ele é a primeira porção do intestino delgado, que também recebe lá a parte da bile, etc., que eu não vou entrar em detalhe. Bom, então, o que vai causar um desses dois fatores? Tanto aumento da parte gástrica, a diminuição do pH ou problema na produção de muco. A gente vai ter dois fatores principalmente, que vai ser a bactéria Helicobacter pylori, ou pylori, e abuso de Aedes. Bom, a Helicobacter pylori eu vou deixar para depois, tá? Porque eu vou explicar certinho, vou ter um slide só para ela. Porém, eu vou falar um pouco do abuso de Aedes. O que são os Aedes? Os Aedes são anti-inflamatórios não esteroideios, tá? Então, anti-inflamatórios não esteroideios. Mas dá alguns exemplos desses Aedes. Vai ser os ibuprofenos, os cetoibuprofenos, diclofenaco, por exemplo, e o naproxeno. Naproxeno não é tão usado, né? Porém, ele também é um AINE. Aí você me pergunta assim, por exemplo, mas qual que é a diferença, por exemplo, de um paracetamol, que é um analgésico, para um AINE? Bom, primeiro que o AINE ele tem que ter 5 recursos, ele tem 5 metas para cumprir para que ele seja um AINE. Ele precisa ser analgésico, ele precisa ser anti-inflamatório, ele precisa ser antiagregante plaquetário, ele precisa ser antipirético, ele precisa ter associação com ácido úrico, tá? Então, isso que define um AINE. E outra coisa que é importante também é que, por exemplo, vamos supor, eu tenho Helicobacter pylori. 90% dos casos para mais, eu não vou ter úlcera, eu não vou ter consequências graves. Vou ter no máximo uma erosão, às vezes eu não tenho nada, tá? É importante isso, porque às vezes a pessoa pega e fala, eu tenho Helicobacter pylori, por exemplo. Não necessariamente ele vai ter uma úlcera ou uma gastrite. Não necessariamente. Só se essa bactéria estiver influenciando, né, nessa questão. Que eu vou explicar como que ela faz isso. Porém, outra coisa também que é importante falar é que o Helicobacter pylori praticamente é quase que unanimidade. Ela que é uma das principais. Alguns genes nem tanto, tá? Porém, o Helicobacter pylori é fundamental para que isso ocorra, tá? Então a gente vai dar um enfoque maior nela posteriormente. E outra coisa também é que não existe só essas etiologias, tá? Por exemplo, uso de ácido acetilsatílico, conhecido também como aspirina, né? Pode também causar alguns problemas, né? Na mucosa gástrica, problemas psicológicos, por exemplo. Existe uma gastrite que chama-se gastrite psicológica, que normalmente estudantes de medicina, de direito, estudantes de faculdade, de forma geral, universitários, né? Ou pessoas que trabalham muito, fazem trabalho árduo, eles sofrem muito com estresse, então pode fazer com que exista também a gastrite psicológica. Bom, a topografia. Bom, os jovens são os mais comuns, tá? De longe, que são contaminados por Helicobacter pylori, porque é difícil achar um jovem, né? Que tem uso crônico de AINE, né? De um anti-inflamatório. Não tem nenhum, né? Praticamente. Alguns, né? Há exceções, mas dificilmente. Então, os jovens vai ser muito comum por Helicobacter pylori. E também tem aquela questão que eu falei, né? Que às vezes os jovens estão universitários, estão com algum problema na faculdade, escola, enfim. Isso pode causar. No duodeno, 95% dos casos de úlceras duodenais, úlceras pépticas duodenais, vai ser por Helicobacter pylori. No estômago, 70% vai ser Helicobacter pylori e 30%
abuso de anti-inflamatórios não esteroideus, tá? Bom, qual vai ser a clínica? O que o paciente vai chegar no paciente? O que o paciente vai chegar na clínica e vai falar o que tá tendo? É duas coisas, tá? Principalmente dispepsia e ritmicidade e periodicidade. O que é isso? Primeiro, dispepsia. A dispepsia vai ser nada mais, nada menos que dor, tá? Dor ou queimação na parte epigástrica, tá? Pode ser também má digestão, tudo isso relacionado. Ritmicidade e periodicidade vai ser o quê? Vai ser dor. Isso vai acontecer, essa dispepsia vai acontecer, porém não vai ser aleatório no dia. Vai ter alguma coisa que vai desencadear essa dor. Por exemplo, quando a pessoa come, por exemplo, e sente essa dor, a gente pode já pensar em uma úlcera gástrica, tá? Quando a pessoa, por exemplo, não come nada e sente essa dor, que o paciente chega, explica a dor, etc, e quando come para, por exemplo, a gente pode pensar que é uma úlcera duodenal, uma úlcera péptica duodenal. E a gente tem um sinal que é o clocking por noite, que vai ser o quê? O paciente, por exemplo, ele vai dormir, ele acorda no meio da noite com dor. Ah, eu chego assim, doutor, eu tô com dor quando eu vou dormir e eu acordo. A gente pode pensar também numa úlcera péptica duodenal, porque como ele está em jejum à noite, não tem como ele comer enquanto está dormindo, ele pode ter esse clocking, tá? Qual que vai ser o manejo que a gente vai ter que fazer com esses jovens ou com essas pessoas que têm que acontece isso? Separar em jovens, que são pessoas de abaixo de 40 anos, e pessoas de maior de 40 anos, tá? Os maiores de 40 anos, eles são mais suscetíveis a ter tumores, tá? Câncer. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Além de a gente ter que fazer um tratamento com essas pessoas maiores de 40 anos, a gente vai precisar fazer uma endoscopia, tá? Uma endoscopia alta, para ver como que tá a parte, como que tá a úlcera ali, né? E a gente vai analisar a úlcera e tudo, eu vou mencionar posteriormente como a gente vai fazer essa análise com a escala de Forrest, mas a gente vai analisar esses maiores de 40 anos. Os menores de 40 anos a gente só vai começar com o tratamento direto. Tá? A gente pode usar inibidores de prótons, que eu vou explicar para que serve, é uma classe de fármaco, tá? E a gente vai tentar tratar esse Helicobacter pylori, que eu também vou explicar como a gente vai conseguir tratar ela. Bom, aqui vai ser a classificação de Forrest. Bom, a gente vai entrar com endoscopia, né, como eu falei, para a gente tentar ver como que vai estar a situação ali da úlcera. Normalmente a gente vai dar mais atenção nas úlceras pépticas, nesse sentido, dessa classificação de Forrest. A classificação de Forrest é dividido em três tipos, tá? Em 1, em 2 e em 3. A 3 é a mais tranquila, por quê? Porque a úlcera vai estar com fundo limpo. Então a gente vai entrar lá e a úlcera vai estar tranquila. Isso já é um fato. Essa é a mais tranquila. Esse aqui, a 1, é a mais, tipo assim, é a mais perigosa, por assim dizer, tá? E a 2 é uma úlcera que precisa de tratamento, tá? E a gente vai precisar ver com cuidado isso. O que vai avaliar a escala de Forrest? Vai ver o nível de sangramento da úlcera e qual vai ser a chance dessa úlcera voltar a sangrar, tá? Que isso é muito importante. Se a gente entrar, por exemplo, com uma endoscopia alta e ver, por exemplo, a úlcera em sangramento em jato, a gente pode já pensar que é uma úlcera por lesão arterial, tá? Porque a artéria, a gente sabe, né, que a artéria ela tem uma pressão maior, né, do que uma veia, então a gente vai chegar lá e a gente vai encontrar uma úlcera expelindo sangue, então a gente vai ter que fazer um tratamento imediato, tá? Imediato. Então o endoscopista vai ter que fazer uma endoscopia, vai ter que fazer um tratamento imediato. Pode ser por queimação, pode fazer um nó ali, eu não sei, mas vai ter que dar algum jeito. E pode ter um sangramento em poça, né, como a gente fala. Vai ser um sangramento, vai estar sangrando, mas vai estar em poça. O endoscopista também vai ter que fazer um tratamento ali na hora. E esse aqui vai ser um sangramento que quando ele entrar, a parte 2 não necessariamente vai ser um sangramento que... Então, esse aqui vai ser a parte do sangramento que não
que vai ser um sangramento visível, tá? Mas que não está sangrando no momento. Bom, falando um pouco acerca do Helicobacter pylori. Essa é uma bactéria gram-negativa que ela vai ter 6 flagelos para se movimentar, né? E ela vai ter uma principal enzima que é a urease. A urease é uma proteína especializada em em transformar ureia em amônia e bicarbonato. Por que isso é importante? Tudo que a gente come tem um pouco de ureia, tá? Então, quando o alimento chega no estômago do paciente, a Helicobacter pylori é muito inteligente. Então, vai transformar essa ureia em amônia e bicarbonato. Amônia e bicarbonato são substâncias mais básicas, então vai fazer com que a bactéria se cubra dessas substâncias básicas e consiga sobreviver na, na acidez exorbitante da luz gástrica. Assim que ela vai conseguir se manter. Inclusive, Helicobacter pylori é uma das únicas bactérias que consegue sobreviver nesse meio. E ela também não consegue sobreviver em outro lugar. Então, tanto o meio é o único dela, tanto ela é o único lugar do meio, tá? E quando a gente vai fazer o tratamento dessa bactéria? Bom, a gente vai ter ocasiões absolutas e ocasiões relativas, tá? Qual é a diferença desses dois? A diferença desses dois é que, em ocasiões absolutas, a gente vai ter que fazer o tratamento dessa bactéria obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente a gente tem que fazer ela. Se a gente não fazer isso, se a gente não fazer esse tratamento, é negligência médica, tá? Isso é obrigatório, é obrigação nossa. Em ocasiões relativas, a gente pode pensar ou não em fazer esse tratamento. Aí vai do paciente, vai na questão epidemiológica, tudo isso está associado também, tá? E quais são as ocasiões absolutas? Vai ser linfomas, principalmente o linfoma malte, úlceras pépticas, que a gente está falando agora, e adenocarcinomas gástricos, tá? Que é o câncer de estômago. Adeno significa a parte das células epiteliais associadas à questão de produção e questão como eu posso dizer isso? Células epiteliais que fazem secreção de alguma coisa, tá? Então, isso vai ser o adeno e o carcinoma está relacionado a câncer. Então, câncer na parte da, do tecido epitelial, tá? Do estômago. As ocasiões relativas vai ser o uso crônico de antiagregante plaquetário, também associado com ácido acetilsatílico, tá? Ácido acetilsatílico, como eu já mencionei, também é conhecido como aspirina, que a aspirina ela é muito importante, porém ela causa, né, esse problema aí gástrico. Uso crônico de AINES, como já mencionei, e também adenocarcinomas em parentes de primeiro grau, por exemplo, o paciente chega e o pai ou a mãe tem algum tipo de câncer, né? Câncer de estômago, ou teve. Então a gente pode fazer também esse uso. Púrpuras trombocitopênicas idiopáticas, então, por exemplo, púrpuras que fazem com que tenha uma diminuição na parte das plaquetas e que essa não tenha uma sintomatologia, uma etiologia aparente. Então, pode ser com o tratamento do Helicobacter pylori, o nível de plaquetas pode subir, né, de novo. Anemia ferropriva, que é anemia por falta de ferro, que pode ser também associada à parte da digestão, né, então às vezes a gente não está conseguindo fazer a digestão do ferro direito, então a gente tratando Helicobacter pode ser com que isso melhore. E dispepsia crônica. Dispepsia, como já falei, é dor, né, a dor e má digestão crônica no paciente. Ocorre o tratamento farmacológico da Helicobacter pylori. Vai ser amoxicilina 2 gramas por dia, mais claritromicina 1 grama por dia, 2 antibióticos, com um inibidor de bomba de prótons. O inibidor de bomba de prótons, por exemplo, pode ser o omeprazol, se a gente quiser. E agora, se o paciente tem, por exemplo, alergia à claritromicina,
A gente pode usar, por exemplo, o inibidor de bomba de prótons, que vai ser o omeprazol, metronidazol, que é um antiprotozoário, um bismuto. O bismuto ele vai ajudar na parte de aliviar o paciente em relação às dores, às dispepsias, e tetraciclina, que é um antibiótico. E eu vou falar um pouco sobre os inibidores da bomba de prótons, tá? Os inibidores da bomba de prótons vai ser o quê? Como o próprio nome já menciona, vai inibir a bomba de prótons. Então, a gente sabe que o ácido clorídrico a parte ácida é por causa do nível de prótons que tem, que é o H. Então, a gente vai inibir, por meio de remédio, essa acidez, né, estomacal. Para que essa bomba de prótons seja eficiente, é necessário que ela seja tomada em jejum, já que ela vai influenciar na parte gástrica, né? Então, nada mais, nada menos que ela que seja em parte de jejum, 30 ou 50 minutos antes do paciente comer alguma coisa. É importante mencionar também que a gente pode usar ele o máximo 4 dias seguidos, porque é o máximo que vai chegar. Então, se a gente usar 5 dias, 6 dias, 7 dias, é o mesmo resultado que 4 dias. Então, a sua potência máxima é 4 dias seguidos. Tá? Os efeitos secundários que pode acontecer? Pneumonias, diarreias, fraturas, deficiência de vitamina B12 e insuficiência renal. Por que tudo isso? Diarreias, fraturas, deficiência de vitamina B, a gente vai estar associado principalmente a que, como vai diminuir a acidez, a partir do estômago, a acidez gástrica, por causa do ácido clorídrico, então a gente vai ter uma absorção, a gente pode ter uma absorção piorada. Então, por exemplo, cálcio. Se a gente tiver uma menor absorção de cálcio, a gente vai ter um menor fortalecimento dos ossos. Então, essa pessoa pode estar sujeita a ter fraturas, por exemplo. Outra coisa também, deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é muito importante, principalmente quando a gente está falando de hemácias, por exemplo. Então, a gente pode ter deficiência disso, já que a gente não está conseguindo absorver tudo que a gente está comendo, tá? E outra coisa também é que, se a gente usar o omeprazol, por exemplo, que é o principal inibidor da bomba de prótons, junto com, por exemplo, clopidogrel ou imidazolíticos, por exemplo, que vai ser como que remédios ou fármacos para a parte de amebas, né? Ou até para antirretrovirais, essa vai prejudicar esses remédios, né? Então, esses remédios eles são tomados via oral, então pode ter uma pior absorção deles também, né? Claro. E é basicamente isso, tá? Esse foi um resuminho aí das úlceras pépticas.